palavra de Dom Zanoni nos permite compreender o Advento é um tempo de delicadeza especialíssima de Deus para conosco. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, é pela necessidade que temos de reconciliação com Cristo. Na medida em que nós com Ele nos reconciliamos, age em nós a graça de Deus. Por isso Ele vem ao nosso encontro, chamando-nos também a ir ao encontro dEle, para que a graça de Deus realize em nós a estatura que devemos ter como filhos e filhas de Deus. A estatura que devemos ter como filhos e filhas de Deus não conseguimos só por nós mesmos, por nossa inteligência, por nossa competência profissional, por nossas aptidões. Contribuem, são importantes, mas é a graça de Deus que realiza em nós a configuração da estatura de filhos e filhas de Deus dignos deste nome e da missão que dele recebemos. Por isso insiste o apóstolo Paulo da importância de cada um de nós neste tempo de delicadeza de Deus, o Advento, cuidarmos da nossa estatura. Ecoe, portanto, de modo muito forte em nossos corações ao longo deste tempo, quando a liturgia, cuidada de modo especial por nossa igreja, nos permite escutar e deixar ecoar forte o convite que o Senhor nos faz, que foi a proclamação do Evangelho de Marcos: vigiai. O convite a vigiar não é um sobressalto, não é para encher absolutamente de medo e de temores vãos os nossos corações. Há muita coisa que nos amedronta no coração do mundo, sobretudo quando lançamos o olhar sobre um mundo de muitos focos de guerra, de irmãos e irmãs passando fome, de muita violência crescente. Vigiai é para que nós possamos, de fato, olhar para dentro de nós e ao nosso redor e reconstruir a nossa sensibilidade perdida. A nossa sensibilidade humana e espiritual se desgasta com o passar do tempo. Por isso precisamos nos abrir à graça de Deus em Cristo que vem ao nosso encontro, para que possamos assim, vigiando, recuperar uma sensibilidade que perdemos, não nos centrando em nós mesmos, nos nossos critérios, nas nossas escolhas. Muitas vezes, amados e amadas de Deus, nossos sentimentos justificados dentro de nós, com atitudes consequentes, estes nossos sentimentos estão na contramão do amor e por insensibilidade não percebemos. Deixamos de dizer uma palavra que devolve esperança. Deixamos de repartir com o que precisa mais daquilo que nos sobra e daquilo que é nosso essencial. Por falta de sensibilidade mais profunda, fazemos valer aquilo que nós escolhemos como critério de julgamento sobre os outros e perdemos o rumo. Vigiai, portanto, é uma experiência importante de recuperar a sensibilidade, partindo do ponto do reconhecimento. Ninguém de nós pode se arvorar no direito de dizer que sua sensibilidade é completa, que os critérios de julgamento seus são aqueles mais justos. Ninguém pode se dar o direito de pensar que as escolhas que geram muitas vezes discriminações e exclusões sociais sejam adequadas. Vigiai, portanto, quero aqui lembrar, é um itinerário, um caminho espiritual para nos dar uma condição melhor na condição de filhos e filhas de Deus. Para isso há um ensinamento precioso de uma dinâmica como caminho dada pelo profeta Isaías na primeira leitura que ouvimos. Tudo tem que começar com a confissão. O profeta coloca na boca do seu povo, o povo de Deus,
a confissão de que Deus é o seu Redentor. E ao final é o oleiro, nas mãos de quem nós somos como barro. O mesmo diz o profeta, para exatamente mostrar-nos um caminho. Primeiro confessar, reconhecer que Deus é o Senhor de nossa vida. Cabe uma pergunta que é da nossa própria fraqueza e sensibilização para o começo de um novo caminho. Por que, Senhor, nos abandonaste? Na verdade, Deus nunca nos abandonou. Na verdade, nós é que abandonamos a Deus, distanciando-nos do seu caminho e, sobretudo, comprometendo por caprichos, ideologias, preconceitos, a nossa falta de compromisso com a fraternidade universal. Deus não nos abandona. É preciso, então, pedir, como o profeta pede: vem, Senhor, vem em nosso auxílio. Como nos ensina também o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, pedir que Ele venha em nosso auxílio. E Ele vem. E o tempo do advento assim vivido se torna para nós um tempo novo, uma experiência de renovação espiritual que nos dá condição de viver de um novo modo, com uma conduta adequada, ajudando o mundo a abrir-se ao reino de Deus para o qual nós caminhamos. Amados e amadas de Deus, este tempo do advento, delicadeza de Deus, nos proporcione um novo caminho de renovação e nossos corações sejam fecundados pelo amor e pela força da graça. Os muros de separação sejam derrubados, construídas ou reconstruídas as pontes de entendimento, para que nós possamos, como discípulos e discípulas do reino de Deus a caminho, ajudar este mundo a abrir-se a este amor. Por isso, o cuidado da liturgia da igreja, começando um novo ano, com o novo ano litúrgico, com o tempo do advento, para que cada um de nós sinta a experiência desta grande delicadeza de Deus para conosco. Seja ela abundante, fecunda em nossos corações, refazendo a nossa esperança, dando-nos força, mesmo apesar das nossas limitações humanas, espirituais, físicas, nós possamos estar no coração do mundo, como diz o apóstolo Paulo elogiando os coríntios, como luzeiros, como gente que dá testemunho do amor de Deus. Seja esse tempo fecundo e muito abençoado para todos nós. Creio em Deus Pai,